Tiago 4, 1 a 10. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Guerreais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, por que não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, porém, e dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. É um prazer mais uma vez estar aqui com você para nós estudarmos agora a lição de número 10. Esse texto que nós lemos é um texto de certa forma duro, como algumas palavras de Tiago. Nos lembra Jesus também em algumas palavras. Mas nos leva a refletirmos um pouco sobre a nossa vida cristã, sobre o nosso comportamento. E nessa lição de hoje, nós iremos estudar sobre alguns pontos importantes, como por exemplo, vamos ver que não há problema entre as pessoas fazerem planos para a sua vida e buscar a autorrealização. Desde que os motivos, os meios que são utilizados sejam meios dignos e justos e que busque almejar os seus objetivos sempre estando dentro da vontade de Deus e promovendo a justiça e o reino de Deus. Então não há problema em você fazer planos. Aqui Tiago chama atenção sobre a busca da autorrealização, mas não de forma digna, de forma justa, de forma correta. E vamos ver nessa lição que a humildade é fundamental, essencial, na hora de fazer o planejamento ou na hora da busca da autorrealização. Porque nós vemos nesse texto Tiago dizendo que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então buscar a autorrealização com humildade, como nós vemos aqui no contexto de Tiago, a sabedoria humilde, nós já estudamos aí na primeira lição, segunda lição, essa sabedoria que leva as pessoas a buscar uma autorrealização, mas de uma forma contributiva, de uma forma produtiva, de uma forma que venha contribuir para o ambiente em que a pessoa ela está envolvida. Então vamos ver o que Tiago fala sobre isso. E mais uma vez você vai perceber que eu fiz uns ajustes nos tópicos da lição porque está difícil seguir os tópicos propostos pela revista da CPAD. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Vocês vão perceber que eu dividi a lição em dois tópicos. A busca da autorrealização segundo os conceitos humanos e o segundo tópico, a busca da autorrealização segundo os conceitos bíblicos. A maneira que eu encontrei de tentar conciliar o tema da lição com o texto que foi colocado com os tópicos. Como eu já tenho dito a vocês, está difícil de você considerar os tópicos colocados pela lição da CPAD. E se muitas pessoas têm ouvido o vídeo, têm mandado mensagem, concordado com isso também, diz que já tem perseguido há muito tempo, ninguém fala. Então você tem aí os meios sociais para fazer os comentários também, ou ligar para o CPAD e mandar suas considerações. Já fiz isso, mas continua, né? Então fica aí para você pensar e analisar o fato. Então, o fato é que distribuí em dois tópicos essa lição. Vamos ao primeiro tópico,
que fala sobre a busca da autorrealização segundo os conceitos humanos. No arquivo de slide também achei por bem fazer um acompanhamento do texto bíblico, né, colocando alguns tópicos principais de cada parte do texto para fazer aí o comentário. Vamos ao primeiro. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Então eu fiz aí uma junção no verso 1 da pergunta e da resposta. De onde vêm as guerras e as pelejas dentre vós? É a pergunta que Tiago faz. Por que será que está acontecendo guerra entre vocês? Qual que é o motivo? Qual que é a fonte? Qual que é a causa disso tudo? Então Tiago, ele chama a atenção dos destinatários para pensar um pouquinho. Por que está dizendo conflito? Porque certamente existia conflito, guerras entre os próprios irmãos dentro da própria comunidade cristã. E ele então chama essa reflexão. De onde vem? E ele responde: dos vossos deleites, né, que entre os vossos membros guerreiam. Ou seja, são dos vossos desejos, segundo a vossa vontade. Não segundo a vontade de Deus, mas para atender os seus objetivos, seus desejos, suas vontades pessoais. Aí que vem os conflitos e desejos. Se você estiver em conflito e desejo, comece a analisar qual que é o motivo. Por que chegou a essa situação? Qual que é a causa disso tudo? Veja se não está dentro de você mesmo. O Tiago nos leva a refletir sobre isso. Cobiçais e nada tendes. Combateis e guerreais e nada tendes. Então nós vemos aqui o verso 2, onde as pessoas buscam o mesmo, lutam e não tem, não conseguem, vai, tenta e não consegue. Aqui me faz lembrar da lição anterior sobre o processo da negociação do perde-perde. Por quê? Por que não consegue? Por que luta e não consegue? E tem pessoas que às vezes se dizem: eu estou sendo provado por Deus, estou passando por uma tentação, uma provação, que eu vou, luto e não consigo. Mas quais são os motivos que têm levado você a lutar desta maneira? O que você quer? O que você está buscando conseguir? E aqui ele fala: cobiçais e nada tendes. Será que aquilo que você deseja é lícito? Será que está dentro da vontade de Deus? Será que é para você? É por isso que nós vemos, como no anterior, as pessoas cobiçando, querendo ter aquilo que não pode, não fora da vontade de Deus, e às vezes acaba descarregando nas outras pessoas, se achando perseguido, o mais sofrido do mundo. Mas por quê? Porque está fora da direção de Deus, está buscando atender os seus deleites, está cobiçando aquilo que não é para ser seu, que não é seu, almejando além daquilo que lhe é necessário. Um ninho de problemas para a igreja, conflitos e competições. É por isso que nós temos vários problemas na igreja, pastores que têm sofrido um monte, dificuldade, têm perdido o sono muitas vezes, por causa desses conflitos e competições que há dentro da igreja, e muitas vezes na própria liderança. Pessoas que estão competindo entre si, em vez de contribuir para o reino de Deus, está preocupado com o reino de Deus, está preocupado em atender os seus desejos, as suas cobiças, no cargo, na posição, no poder, e muitos estão fora da direção de Deus e causando conflitos dentro da igreja. É um ninho de problemas para a igreja, conflitos e competições, mas que nós possamos caminhar junto, ombro a ombro, para contribuir para o reino de Deus, em vez de estar competindo e criando conflitos dentro da nossa própria comunidade. A comunidade vive no meio de uma sociedade idolátrica dominada pela ânsia em riqueza e poder. Todo mundo quer ter mais riqueza e mais poder. Para quê? Simplesmente para o conforto, o luxo e o prazer, conseguidos graças às injustiças. Riqueza e poder geram cobiça e inveja. Storniolo, na sua página 47. Então são frases de Storniolo quando comenta aqui a epístola de Tiago, a carta de Tiago, nos textos que nós estamos estudando, dizendo que a comunidade, ela está o que a comunidade vive no meio de uma sociedade
dominada pela ânsia da riqueza e o poder. É isso que rege o mundo que nós vivemos hoje. Infelizmente, tem influenciado dentro da igreja também. Pessoas que, em vez de focar no reino de Deus, buscar atender às suas necessidades, estão buscando riqueza e poder dentro da própria igreja. E aqui Tiago fala para nós não olharmos para o modelo da sociedade, mas influenciarmos o modelo da sociedade através da maneira que nós nos comunicamos, que nós vivemos no nosso meio, focando, buscar o reino de Deus. Não quer dizer com isso que você não pode se envolver numa vida profissional, buscar fazer os seus planos, como vimos na lição anterior, mas dentro da vontade de Deus, não tendo isso como prioridade na sua vida, como dizendo, dinheiro não é problema, o problema é o amor ao dinheiro, a riqueza, ao poder, em cima da injustiça, da opressão das outras pessoas, das perseguições de outras pessoas, para que outras pessoas percam também. Será que não é possível nós ganharmos e as pessoas ganharem também? Não ganha? E cita aqui que é a busca do conforto, a busca do luxo, do prazer, ter para conquistar estas coisas. Não há problema em você ter prazer, não há problema em você ter luxo, ter conforto, mas desde que seja dentro da vontade de Deus, dentro dos princípios bíblicos, não há problema algum. Mas aqui Tiago, ele chama a atenção às pessoas que estão saindo da direção da vontade de Deus para buscar os seus próprios interesses. Olha que era uma igreja que estava sendo perseguida, estava passando por dificuldade, como já dissemos, no contexto de perseguição, de luta, por causa do nome de Jesus, e as pessoas estavam preocupadas com outras coisas, em vez de priorizar o reino de Deus e focar no que é essencial. Será que você tem focado no que é essencial ou tem focado no secundário? Foque o que é principal, foque o que é fundamental. Quer ser feliz? Quer andar na direção de Deus? Quer ser sábio segundo a vontade de Deus? Saiba definir o que é realmente essencial e foque o que é principal na sua vida espiritual. Cobiça e inveja é sinal de traição à vocação cristã. A vocação cristã não é para ter cobiça e inveja, que o Tiago fala aqui, que é a sabedoria segundo os preceitos humanos, animal e diabólica. Mas a cobiça e inveja é uma traição à vocação cristã, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus protestou isso em relação aos saduceus, fariseus, aos religiosos da sua época, que viviam cobiçando, que viviam em inveja, em atrito um com o outro e com o próprio Jesus. E Jesus os vence pela palavra da paz, ou muitas vezes palavra de exortação, mas que os levasse a uma reflexão, e muitos se converteram. Mas muitos continuaram na sua própria vida, faltou-lhes sabedoria. Então a cobiça e a inveja é uma traição à vocação cristã que Jesus nos ensinou, que é da paz, que é da unidade, que é da comunhão. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, adúlteros e adúlteras. O Espírito que em nós habita tem ciúme. Tiago 4, 3-5. Então separei aí alguns tópicos dentro dos 3 versos, para ver que diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis para quê? Para gastardes no vossos deleites. Por que será que você tem, o que você tem pedido para Deus? Pense, qual é o motivo das tuas orações, o que você tem pedido constantemente para Deus? Para que você tem pedido isso? Será que não é também como destinatário de Tiago, para os seus deleites unicamente? Para o seu privilégio, para encher o teu ego? E Deus não atende, fala, mas Deus não me ouve? Por que será que você tem pedido isso? E aqui ele diz em adúlteros e adúlteras. Que palavra dura! Será que existe essas pessoas com esse comportamento dentro do nosso meio? Por que será que Tiago escreveu? Será que existe? É o momento de analisar e pensar um pouco sobre isso. Quem vive nessa parte dessa vida e está dentro da comunidade, se diz cristão salvo, para aí. É o momento de pensar e repensar suas atitudes, de voltar-se para Deus, para que não se perca. Como ali, Tiago estava preocupado com aqueles que eram da igreja, da comunidade, para que não perdesse a sua salvação. Priorize isso. Não foque os teus deleites, os teus prazeres, mas foque o reino de Deus em uma vida preparada para o arrebatamento, para estar com o Senhor.
Isso que é prioridade. Ainda fala que o Espírito que habita em nós tem ciúmes, ou seja, ele cuida de nós, ele está em nós e espera que nós conservemos o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito em condições para que ele possa habitar e conviver conosco, porque ele nos ama. É um ciúme no sentido positivo, de que nós estejamos dentro da sua vontade e que ele possa agir na nossa vida, o Espírito de Deus. Deus não está obrigado a atender caprichos que acarretam injustiça. Vemos que as pessoas pedem mal, pedem para atender seus desejos, e muitas vezes as pessoas pedem a Deus para cometer injustiça, ou está sendo injusto. Então tem que tomar cuidado, analisar o que nós temos pedido para Deus. Pense nisso. Deus resiste aos soberbos. O verso 6 termina dizendo que Deus resiste ao soberbo. Tantas pessoas arrogantes, soberbos, mesmo dentro da própria comunidade cristã evangélica, muitos líderes que são arrogantes, soberbos e vaidosos. E aqui Deus está dizendo que Deus rejeita os soberbos. Com esse comportamento inútil, infantil, e muitas pessoas e muitos líderes, com a sua arrogância, com a sua soberba, muitos membros da igreja, para que viver desse jeito? Aqui diz que Deus rejeita. Você quer ser rejeitado por Deus? Eu acredito que não. Então reveja os seus conceitos. Como aquela propaganda, reveja os seus conceitos, o seu comportamento, e caia na graça de Deus. Como você tem buscado sua autorrealização? Para simplesmente atender seus desejos pessoais e egoístas? Para alimentar sua cobiça carnal? Para prevalecer sobre o próximo? Se a resposta a essas perguntas for sim, cuidado, repense a sua vida. Se for não, glória a Deus. Continue assim. Sujeitai-vos, pois, a Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então trago aí algumas citações, alguns textos retirados do verso 7, 8 e 10, que são correlatos, estão ligados um ao outro. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos a Deus, ou seja, se humilhai diante de Deus. Reconheça a soberania de Deus. Reconheça que você é homem e Deus é Deus. Ele é soberano, é transcendente, e você é limitado, você é dependente de Deus, e você deve reconhecer a sua dependência de Deus, a sua limitação, e reconhecer o senhorio de Deus, e se prostrar diante dele, sujeitar a Ele, sujeitar principalmente a sua vontade. Chegai-vos a Deus, se aproxime de Deus, e Ele se chegará a vós. Ou seja, se aproxime fazendo a vontade de Deus, se aproxime comunicando-se com Deus, orando, falando com Deus, tendo uma vida próxima de experiência com Deus, e vai perceber que Deus vai estar caminhando passo a passo com você em todos os momentos. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Não procure exaltação própria, não procure exaltação por meio humanos, por formas humanas, por artifícios humanos, mas se humilhe diante de Deus, reconheça a sua situação diante de Deus, se humilhe diante de Deus, se sujeite a Ele, e Ele vai exaltá-lo no momento certo, na hora certa. Não para que você seja melhor que os demais, mas para que o nome dele seja glorificado. Exaltar de forma tal que você seja usado para a glorificação do nome do Senhor, para a promoção do Evangelho e para que você tenha uma vida eterna com Deus. Deus não só faz acepção de pessoas, mas inverte a situação, rejeitando os soberbos e dando a sua graça aos humildes. Mateus 11:25, uma citação de Estorniolo. Vemos aí mais uma situação de Estorniolo, no sentido que Deus inverte as situações entre o soberbo, aqui no caso fala de um cesto dos ricos, e o humilde.
Deus rejeitando o soberbo e exaltando o humilde, invertendo a situação, a posição. Porque as pessoas pensam que são dono do mundo, muitas vezes por ter uma posse, ter uma situação melhor que o outro, ter um poder mais que o outro, humilhando, perseguindo os outros, pensando que Deus não vai agir, que Deus não vai tomar a situação contra. E nós vemos aqui Deus tomando o lugar do oprimido, do pobre, invertendo aí a situação da sociedade, a situação social que existia na época e que existe nos nossos dias também. Cuidado, para que você não se ensoberbeça diante de Deus, você não se ache autossuficiente, para que você não caia nessa tentação e acabe sendo rejeitado e humilhado por Deus. Para o teu bem. Ser humilde significa ser realista diante de Deus e dos outros, sem a soberba, que em geral se funda nas posses materiais e no exercício do poder. Arrependimento e conversão. Senti as vossas misérias e lamentarem e chorarem. Verso 9. Converta-se o vosso riso em plano e o vosso gozo em tristeza. Também no verso 9. Aqui o autor chama os seus destinatários e a nós para sentir as nossas misérias, para lamentarmos e chorarmos, ou seja, para reconhecermos a nossa situação, quando, se por acaso, se porventura, estivermos fora da vontade de Deus. Quem é que não é? Mas aqui ele chama para perceber a sua situação, o erro, a sua miséria, o seu pecado, que muitas vezes nós cometemos como seres humanos, falhos, limitados, imperfeitos. Mas o importante é nós reconhecermos os nossos erros, as nossas atitudes e mudar o nosso comportamento. E aqui ele diz, converta o vosso riso em tristeza, o vosso gozo em tristeza. Ou seja, não viva uma vida de aparência, de pseudo ou suposta felicidade ali constantemente, mas muitas vezes ele quer dizer que é necessário nós chorarmos, reconhecermos, porque diz a palavra de Deus que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, produz mudança de vida, comportamento e nos dá vitória e não derrota. Muitas vezes nós temos que chorar mesmo, reconhecer a nossa miséria, se prostrar diante de Deus e corrigir o rumo da nossa vida quando necessário. Correção de rumo, limpai as mãos, verso 8. Vós de duplo ânimo, purificai o coração, verso 8. É o que nós vemos aqui. Depois do arrependimento, da conversão, vem a mudança de rumo, limpai as mãos daquilo que a tua mão tem feito de errado, de mal. Limpai o coração, que muitas vezes está sendo motivado pelos desejos, pela cobiça, pela inveja. É o momento de nós começarmos a olharmos para dentro de nós mesmos, e a palavra não serve para isso, que a palavra de Deus é um espelho, para nos mostrar a nossa situação, reconhecer a nossa situação e mudar de atitude. Porque só reconhecer e confessar não é suficiente, mas tem que mudar de atitude, mudar de comportamento, para nós sermos vitoriosos. É isso que Deus quer na nossa vida. Não quer que nós continuemos no nosso erro, mas que venhamos a mudar a nossa atitude e a esperar em Deus. É assim a pessoa que faz o planejamento segundo os conceitos bíblicos. É isso que nos diz a palavra de Deus. Nos chama a buscar fazer plano na nossa vida, mas dentro da vontade de Deus, reconhecendo a nossa dependência, as nossas falhas, corrigindo o nosso rumo, corrigindo as nossas falhas e entrando novamente dentro da vontade de Deus. E ele complementa ainda, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós vemos aí o conselho de Tiago, resistir ao diabo. Ou seja, não se deem à tentação, não caia em tentação, não alimente os seus desejos, não alimente a sua cobiça, não alimente a sua inveja. Resista a isso e o inimigo fugirá de vós. Ele se afastará porque não tem poder sobre a sua vida, porque não consegue influenciar a sua vida e ele desiste, de certa forma, porque ele sempre vai tentar te derrubar, mas vai ficar longe de você, porque ao seu redor está o Senhor, nosso Deus, o leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, Soberano, criou todas as coisas, o Deus que te ama, ao ponto de dar o seu filho em seu lugar. Resista, resista, diabo, resista a cobiça, resista os desejos carnais, busque o reino de Deus. É isso que Tiago nos chama a refletir
Faça um plano de autorrealização na sua vida, mas segundo os conceitos bíblicos, segundo a palavra de Deus. Você tem buscado a autorrealização com base nos conceitos bíblicos? Você tem corrigido os rumos quando percebe que não está na vontade de Deus? Fica aí para você pensar. Vamos às considerações finais. Quem busca a autorrealização com base nos conceitos humanos é motivado pelos seus próprios desejos, cobiça e soberba. Não será bem-sucedido, pois Deus rejeita os soberbos. Nós vimos nesta lição que as pessoas que buscam a autorrealização, tendo como base os conceitos humanos, ele é motivado pela sua própria cobiça. Ele é motivado a atender os seus desejos carnais, desejos materiais, aonde aquilo que é espiritual, aquilo que vem do alto, não tem espaço, não tem lugar. E nós vimos nessa lição que a pessoa que age desta maneira não vai ter sucesso. Ele não vai ter excelência na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na sua vida familiar. Pode até ter sucesso aos olhos humanos, porque a motivação é humana. Mas aos olhos de Deus e o final da sua vida não vai ser uma vida de excelência, uma vida de sucesso, segundo a vontade de Deus, segundo os conceitos bíblicos. Por isso a importância de nós estarmos atentos para a Bíblia, para os conceitos bíblicos, para dirigir a nossa vida. Quem busca a autorrealização com base nos conceitos bíblicos é motivado pela humilhação perante Deus, mudança de comportamento, quando necessária, para corrigir o rumo. Será bem sucedido, pois Deus dá graça aos humildes. Nós vimos aí que a pessoa que busca a autorrealização dentro dos conceitos bíblicos é que tem como base a humilhação, ou a humildade, melhor dizendo. É a pessoa que tem como base a humildade. É o que rege o seu planejamento, é o que rege a sua vida. Porque a humildade, ela permite que a pessoa perceba quando ela sai dos seus planos segundo a vontade de Deus. É a pessoa que reconhece que saiu dos planos. É a pessoa que se humilha diante de Deus. É a pessoa que corrige os rumos e por isso obtém bom resultado. É uma pessoa que é excelente, uma pessoa que consegue conquistar um resultado excelente, eficaz, dentro da vontade de Deus. É bem-sucedida, é uma pessoa bem-sucedida, em todo sentido, tanto à vista dos homens, como à vista de Deus, à vista dos seres humanos e à vista de Deus. É uma pessoa feliz, é uma pessoa que promove a felicidade e a paz entre as pessoas que estão à sua volta. E as pessoas têm prazer de estar com essa pessoa que é autorrealizada segundo os conceitos bíblicos, segundo a vontade de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo compartilhamento, você que tem nos ajudado, compartilhado o vídeo. Muito obrigado a você, não vou citar nome, porque tem várias pessoas que têm nos ajudado, e eu tenho percebido, tenho lá curtido quando as pessoas compartilham o vídeo, o arquivo de slide. Eu agradeço por você estar ajudando as outras pessoas também, é sinal que você tem sabedoria do alto, tem sabedoria de Deus para compartilhar aquilo que é bom, que vai ajudar as outras pessoas também. É o ganha-ganha, como nós vimos na lição passada. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a divulgar esse programa. E até a próxima semana. Que Deus continue abençoando você e a sua família.